Bem-vindo à História de A a Z. Eu me chamo Neto, eu sou graduado em História pela Universidade Católica de Pernambuco e possuo curso de extensão em Antropologia Indígena pela Universidade Federal de Pernambuco. A temática que vamos tratar hoje é o 19 de abril e o índio, entre o folclore e a história. O que a gente vai trazer aqui para os alunos? É uma reflexão acerca dessa história entre folclore e o índio. Trataram os indígenas de forma pitoresca, de forma supersticiosa, como uma lenda, como eles não tivessem história. Né? Na realidade, a gente vê o índio como aquelas penas, sempre caracterizado de forma que você, é um índio. Nas escolas pinta o rosto, pinta, bota aquelas peninhas, aí você fala, é todo índio. A gente imagina que seja assim. Na realidade, pouquíssimos índios hoje, indígenas, possuem essa característica. Em alguns rituais religiosos, como o toré religioso, existe o toré para receber os convidados. Esse toré ele é aberto ao público, todos participam. Mas tem a questão, tem um religioso, aí eles trabalham a vestimenta e vão realizar sua cultura. Isso aí é variado, não é só, por exemplo, de uma forma como nós que vamos à Igreja Católica, outros que são espírita, eles também têm suas modificações, sua heterogeneidade, depende da etnia e do povo. Correto? É bom entender isso. Que o indígena são os povos autóctonos que vieram anteceder a nossa presença atual contemporânea. Hoje a gente não faz parte, digamos, dessa cultura, mas ao mesmo tempo ela está dentro da gente. O indígena em contexto urbano, ele pode ser o porteiro do seu prédio, ele pode ser o motorista do ônibus, ele pode estar dirigindo um táxi, né? Ele pode ser a garota do shopping, quem trabalha numa loja, mas você não percebe que ele é indígena, porque você vai imaginar que o indígena ele tem que estar nu, com penacho, né? Com aqueles adereços que o folclore passou, aquele índiozinho, né? Mas o indígena, ele evoluiu. E evoluir, a palavra evoluir significa transformar-se. Evoluir não quer dizer melhorar, significa transformar-se. O indígena ele possui a cultura dele, que é uma cultura heterogênea de cada etnia, de cada povo. É muito importante frisar isso, que cada povo indígena pensa de uma forma, trabalha de uma forma. Mesmo todos chamados índios genericamente, por muito tempo eles não gostavam de ser chamados de índios. Só que a lei ela vem escrito índio. E para ele marcar o seu território, para ser reconhecido pelas leis da Constituição, pelos políticos, ele tem que dizer que é índio. Mas muitos não gostaram e relutaram. Digamos que o termo índio é um marcador social hoje aceito pela maioria dos povos indígenas para poder demarcar seus territórios, né? Porque todas as terras que você olhar, todo sítio, antes de você construir uma casa, seu avô, sua avó, ali já existia o povo indígena, um determinado povo, que hoje nós tomamos os espaços desses indígenas, mas ao mesmo tempo convivemos com eles. E até eles estão dentro de nós. É o meu avô, é o seu avô, nosso antepassado é indígena e muitos mantêm a cultura. Não existe também a culturação. Quando eu digo manter cultura, é que eles mantêm a cultura, mas também se adaptam à cultura hoje do colonizador, que é a igreja, por exemplo, Jesus. Você vai na aldeia Chucuru, em Pesqueira, e eles fazem um culto com referência a Jesus. Mas também tem um culto à terra, como o cacique Chicão, que ele foi assassinado, e na hora do enterro é considerado que ele não é enterrado fortuitamente, ele é plantado. Veja, uma coisa diferente, é uma forma de encarar a morte de uma cultura que nós desconhecemos. E eles são muito evoluídos. Eles possuem celular, possuem carro e também mantêm as suas formas de conviver com a sociedade. Né? Digamos que ele é bem mais evoluído que nós, porque nós rejeitamos. É índio, índio tem que viver no mato, tem que caçar. Mas na realidade não é assim. O índio ele está do nosso lado. É um professor também nosso. Eu não sou indígena, né? Eu não tenho essa pretensão, mas o meu avô era indígena. E se você olhar para trás, e tem que ter orgulho, porque era um povo
muito inteligente. Já foi descoberto por arqueologia que a própria floresta amazônica foi plantada, cultivada por povos indígenas, certo? Nós não sabemos quando e muito menos quem passou esse conhecimento. O que nós sabemos que eles conhecem. Para que serve? Cada formiguinha, cada plantinha daquela terra, né, naquela região, e sabe como utilizar aquela medicina. Só que nós invadimos durante o período militar, nos anos 70, de 64 a 70, com a implantação do AI-5, você vê isso no livro do Nuno Valente, que é Os Fuzis e as Flechas, foi o período onde se mataram mais, assassinaram. Né? Não foi um genocídio. Quando a gente classifica genocídio significa a morte de todos. Agora, determinadas etnias, elas realmente foram extintas. Né? Não só, né, em suas línguas, como no seu próprio povo. Entendeu? Isso é muito, muito importante. A partir do AI-5, que é 1970, o AI-5, os militares fizeram isso. Nós estamos agora em 2021 e os militares continuam fazendo isso, invadindo a Amazônia e vendendo as terras indígenas. Isso aí é importante salientar, porque os interesses dos indígenas são nossos interesses. Eles são responsáveis pela diversificação na floresta, pelo plantio, pela preservação. Se nós temos ainda uma Amazônia, é porque os povos indígenas preservaram. E eles estão ali para cuidar. Diante disso, é muito importante que olhemos, né, para essa situação e entendamos que o indígena, o índio, é um ser humano que pode dirigir, pode usar celular, pode pegar dinheiro. Ele não é um ser extraterrestre. Ele é um ser humano que veio anteriormente a nós, são nossos ancestrais, e diga-se de passagem, sem os indígenas, por exemplo, dos Andes, que é a civilização andina, né? A própria Revolução Industrial não teria acontecido, porque a Inglaterra, quando ela chega nessa região da América, ela não invade, mas ela pega as batatas andinas, são mais de 1000 tipos de batatas, né? E lá só tinha uma, e levam aquele produto para a Inglaterra. E aquele produto vai matar a fome dos ingleses e vai propiciar uma revolução industrial, assim como vai amenizar a fome na Irlanda. Por aí você entende a diversidade, a variedade de que esses povos possuem, o conhecimento. Isso aí tem que ser preservado, tem que ser entendido e tem que ser integrado a nós, não ele a nós, mas a cultura dele. A gente tem que aprender com os indígenas que é importante manter nossa cultura. Você pode ser evangélico, você pode, um protestante, católico, espírita, mas que entenda, que respeite o indígena como ele é, em sua etnicidade e seu povo. Isso é muito importante, certo? Qualquer maior esclarecimento, eu tenho um canal chamado História de AZ no YouTube. Você pode estar acessando e buscando mais algum vídeo por lá. Foi muito bom falar com vocês e que todo dia seja dia de índio. Forte abraço.